bem-vindos ao 23º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, um evento que reúne mentes brilhantes e inovadoras para discutir e explorar o futuro da engenharia e sua interseção com as questões energéticas e de sustentabilidade. Esse evento é uma realização da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, FENEM, e da Associação Espírito Santense de Engenheiros Mecânicos, a AESME. Conta com a correalização da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros, SEE, e a correalização e patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o CREA aqui do ES, sendo também patrocinado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e pela Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, a Mútua. Este ano, o nosso congresso abraça o tema Alternativas Energéticas, Sustentabilidade e Impactos para Gerações Futuras, refletindo o compromisso crescente da comunidade global de engenharia com a construção de um mundo mais sustentável e responsável, com uma agenda repleta de palestras inspiradoras, workshops interativos, apresentações de pesquisa de ponta, enfim, estamos ansiosos para enriquecer nossas mentes e colaborar em soluções para os desafios energéticos do século XXI. Nossos palestrantes e participantes, que incluem líderes de renome internacional, acadêmicos respeitados e profissionais experientes, trarão uma perspectiva multifacetada sobre as alternativas energéticas disponíveis e seu impacto nas gerações futuras. Ao longo do congresso, exploraremos as mais recentes inovações em tecnologia de energia, abordaremos questões críticas de sustentabilidade e discutiremos estratégias práticas para mitigar os desafios ambientais que enfrentamos. Esperamos que este evento sirva como um ponto de encontro para mentes criativas e visionárias, onde ideias transformadoras e soluções viáveis possam florescer. O 23º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial é uma oportunidade imperdível para se envolver com os debates mais prementes da nossa era e para colaborar com profissionais e acadêmicos líderes na vanguarda de engenharia. Enfim, junte-se a nós nesta jornada de descoberta, inovação e compromisso com um futuro sustentável para as gerações vindouras. Aproveitamos esta oportunidade desse momento da abertura para agradecer aos nossos inúmeros apoiadores que possuem papel fundamental para viabilizar a realização deste evento. Então, antes de continuarmos, convidamos todos para assistir aos vídeos institucionais dos nossos patrocinadores. Tem gente que passa a vida toda desenvolvendo tecnologias para questões que ninguém ainda perguntou. Passa noites em claro planejando soluções para o mundo acordar melhor. Transforma matérias-primas em produtos e sonhos em realidade. Gente que aplica todo o seu conhecimento científico em benefício da sociedade. Engenharia, movendo a humanidade. Nós somos o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. Somos responsáveis pela regulamentação e fiscalização das atividades profissionais nas áreas da engenharia, da agronomia e das geociências. E o que você, cidadão, ganha com a nossa atuação? A garantia do alimento com qualidade da sua mesa, de uma cidade de habitações seguras e de um desenvolvimento com sustentabilidade. Tudo isso depende de profissionais qualificados e comprometidos com suas profissões. E essa é a função do CREA Espírito Santo, trabalhar para que os melhores profissionais estejam à disposição da sociedade. Acesse creaes.org.br e fique por dentro das nossas ações. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, pela valorização do profissional e em defesa da sociedade. Você já ouviu falar sobre a Mútua?
Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Bem, senhoras e senhores, nesse momento, então, quero convidar a todos a adotarmos uma posição de respeito, o tradicional é se pôr de pé, para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Em seguida, acompanharemos também a execução do hino do Estado do Espírito Santo, letra de Peçanha Póvoa e música de Arthur Napoleão. Surge ao longe a estrela prometida que
luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos feitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós, posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Podemos nos sentar, por favor. Dentro de mais alguns instantes, estaremos ouvindo aqui a saudação de inúmeras personalidades aqui presentes nessa cerimônia de abertura, mas antes quero mencionar e destacar a presença de algumas outras personalidades aqui também. Conselheiro federal, engenheiro mecânico e eletricista, Genilson Pavão. Agradecemos também a presença da conselheira federal, ela que é engenheira mecânica e de segurança do trabalho, Michele Costa. Conselheiro federal e engenheiro mecânico, Lucas Carneiro. A diretora-geral da Mútua no Espírito Santo, Leila Issa Vilaça. Conselheiro federal, engenheiro mecânico, Marcelo Jorge Torres. Conselheiro federal, engenheiro mecânico, Aisson Rosas Filho. E destacamos também a presença do presidente em exercício da Mútua Nacional, Carlos Vilhena. Senhoras e senhores, então, nesse momento, eu convido para nos trazer uma saudação, ele que é diretor-geral aqui da Estácio de Sá, que nos recebe essa noite, senhor Anderson Paulo da Cruz. Boa noite. Eu acho que eu sou uma exceção à regra, né? O único administrador que deve ter aqui hoje, né? É um prazer estar recebendo todos vocês aqui na nossa casa, gente. Espero que não nos lembrem só no momento da sustentabilidade. Essa parceria que a gente tem com o CREA já vem de longa data, que ela se multiplique, porque através dela a gente está trazendo bem para tantos profissionais e para a sociedade como um todo. Desejo que vocês tenham um evento maravilhoso, e continuem contando, não só com essa unidade da Estácio, né, mas com todas as unidades que nós temos espalhadas pelo país. Tá certo? Uma boa noite. Convidamos também para uma saudação aos presentes
ele que é reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, senhor Jadir Pella. Obrigado. Boa noite. Vou fazer que nem o amigo aqui da Estácio, né? Direto ao assunto, é uma saudação, né? Saudar a todos, senhores e senhoras. É um evento que nós do IFES também temos, ao longo do tempo, junto com o CREA, participado, né, das ações que a nossa instituição também tem realizado. Todos aqui conhecem a nossa instituição, ou uma grande maioria que conhece, sabe que o Instituto Federal do Espírito Santo, como os outros institutos que existentes pelo Brasil, né, uma parte da nossa formação está na graduação, né? Claro, né, como a instituição de educação profissional, pelo menos a metade da nossa oferta é nos cursos técnicos, mas o outro 50% nós temos aí as nossas graduações, né, os nossos mestrado, doutorado, enfim. É uma instituição que a gente chama que verticaliza a educação profissional, né? E a gente percebendo aqui o tema, especialmente o tema que trata, né, da questão da sustentabilidade e do futuro, né? E creio que esse é um assunto que sempre traz possibilidades, não só dos conselhos, e aí, né, cumprimentando aqui todos os conselheiros, o Petroc, grande amigo aí de muito tempo, de muitos trabalhos, né, desde a escola técnica, né, Petroc? O nosso presidente em exercício, Jorge, né, o convite aí que o Ronaldo me fez também para estar aqui presente, e como estava dizendo, quando a gente mira o futuro, né, como a questão que está sendo colocada aqui, eu creio que a gente precisa, nas nossas instituições de formação, né, a Estácio, o IFES e as outras instituições, a gente precisa fazer aqui algumas considerações, especialmente as questões tecnológicas, né, que na formação é um grande desafio das nossas instituições, né, como que as questões tecnológicas estão impactando nas nossas formações, seja das nossas engenharias, das nossas licenciaturas, né, de outras formações que nós temos nas nossas instituições. E também eu vejo, né, quando você trata do futuro e você fala das tecnologias, certamente você tem que falar de inovação, você tem que falar de empreendedorismo, você tem que falar de internacionalização, ou seja, são um conjunto de ações nesta posição, né, de uma instituição de formação que a gente sempre precisa considerar. Então, eu estou falando um pouco, olhando ali para o tema de vocês, né, que fala de sustentabilidade e olhando para o futuro. As nossas instituições, especialmente aqui no Espírito Santo, a gente está trabalhando muito com a questão do futuro e, como disse, o grande desafio nosso nesse futuro é as questões tecnológicas, e a gente precisa, não só que nesse momento, né, da discussão da engenharia, porque nós, né, da mecânica e da industrial, mas de outras possibilidades para a gente mirar, né, nessa formação e nos conselhos, mas olhando para frente, olhando para o futuro. E isso é a saudação que eu quero fazer a todos os senhores, né, e agradecido por essa oportunidade de estar aqui, né, participando desse momento tão importante, né, tanto para a engenharia mecânica quanto para a industrial. Mas tem muita coisa pela frente, né? Então, esse é o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Bom evento. Obrigado, senhor Jadir Pella, por suas palavras. Jadir Pella, que é reitor do IFES aqui no Espírito Santo. Convido agora ele, que é presidente em exercício da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, a Mútua, e o engenheiro civil Carlos Eduardo de Vilhena Paiva. Boa noite. Boa noite. Uma saudação para o presidente em exercício do CONFIA, engenheiro Evânio,
o nosso presidente do CREA, Evandro Petroc, o meu amigo ali, Jorge Ney, presidente da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica e Industrial e ramos afins, Compimeira, e o presidente da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros, José Maria Cola dos Santos, também um grande amigo, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Cumprimentar também a nossa diretora geral aqui da Caixa do Espírito Santo, engenheira Leila Vilaça, os conselheiros federais, cumprimentar na pessoa da conselheira Michele, a única conselheira aqui presente, né? Eu cumprimento todos os conselheiros. Dizer da importância, né, desse congresso. Esse congresso internacional, ele se reveste quando a gente fala em alternativas energéticas, sustentabilidade, impactos para a geração futura, a gente vê o quão importante é a engenharia, né? Nos últimos... eu acho que no último século, da segunda metade do século passado para agora, a gente viu um grande desenvolvimento tecnológico. Algo assim inimaginável. Eu lembro, assim, quando eu era garoto, que eu sentava na beirada da calçada e ficava imaginando como seria o futuro da gente. E eu nunca imaginei um telefone celular. Eu imaginava uma comunicação por televisão, por alguma coisa. Eu imaginava o computador, porque num dado momento eu tinha assistido aquele 2001, Odisseia no Espaço. Então eu imaginava que no ano 2000 a gente ia poder chegar e viajar, sabe, para o espaço. Mas eu não imaginava que a gente ia chegar. Eu não imaginava que eu chegaria em 2023. Porque naquela época a gente via que nossos avós morriam com 50 anos, 50 e poucos anos. Mas a gente teve uma evolução assim fantástica, magnífica, nesses últimos 50, 70 anos. É uma coisa assim que a gente não consegue imaginar. E a gente vê assim que o Brasil tem uma tecnologia, desenvolveu assim. Eu sou da cidade de São José dos Campos, era uma cidade... Fui para lá porque meu pai foi trabalhar em uma fábrica e de repente, a gente via aquela cidade começando e uma vida bem pacata, e, de repente, surge a Embraer. Surge a Embraer na minha cidade e a gente brasileiro, nós brasileiros, produzimos aviões, né? E hoje estamos lá na frente da tecnologia, produzindo veículos, drones, né? Drones de transporte pessoal, a Embraer X, Embraer ex-Embraer, né? Tudo isso a gente passa, a gente vive, a gente está caminhando, mas surge a necessidade, né? A necessidade de que, poxa, também, paralelamente a essa tecnologia, talvez a ganância do ser humano fez com que nós esquecêssemos das necessidades do ser humano. E a engenharia está aí para isso. A engenharia vem para resolver problemas. Do mesmo jeito que nós resolvemos problemas tecnológicos, nós trouxemos. E a engenharia está presente no medicamento que a gente usa. Eu sou, por formação, engenheiro civil, mas por formação complementar em mestrado e doutorado, engenheiro biomédico. Então, a gente está presente quando se fabrica um fármaco, nós estamos presentes na alimentação, nós estamos presentes em tudo. Hoje aqui nós estamos presentes, qualquer coisa tem engenharia. Não existe nada sem a engenharia. E agora nós temos a capacidade, sabe, e a obrigação, capacidade e obrigação de realmente trabalhar a sustentabilidade, trabalhar as alternativas energéticas e garantir que as gerações futuras tenham melhores condições de vida do que nós temos hoje, porque as gerações passadas fizeram com que nós tivéssemos melhores condições de vida do que as gerações anteriores. É isso que eu tenho, é o recado que eu tenho. Dizer também que a mútua, ela não só é uma caixa de assistência somente para trazer benefícios aos profissionais, mas também ela é uma caixa de assistência para apoiar eventos como esse, apoiar eventos que tragam a formação continuada para os nossos colegas profissionais, para que tragam
o conhecimento e que tragam e que promovam a valorização profissional. Muito obrigado, tenhamos um bom evento. Nós é que agradecemos as palavras do senhor Carlos Eduardo de Vilhena Paiva. Em seguida, ouviremos a saudação dele, que é presidente em exercício do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, o engenheiro eletricista Evânio Nicoleite. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento aqui o presidente da FENEM, engenheiro Valdemir Teles Filho. Cumprimento também o presidente em exercício do CREA Espírito Santo, Evandro Petroc. Cumprimento o diretor-geral da Mútua em exercício, Carlos Vilhena. Cumprimento também o presidente da COPIMERA, Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica e Ramos Afins, Jorge Ney Brito. Cumprimento também ao diretor da Ashra e Capítulo Brasil, Walter Lenze. Cumprimento a diretora-geral da Mútua Espírito Santo, Leila Vilaça. Cumprimento também ao diretor da Estácio, Anderson Paulo da Cruz, ao reitor do IFES, Jadir Tella, e cumprimento também aqui aos conselheiros federais, Michele Costa, Genilson Pavão, Lucas Carneiro e Aisson Rosas Filho. E peço licença para fazer um cumprimento aos conselheiros federais, aos conselheiros regionais pelo estado de Santa Catarina, Hernani Costa, que é da minha cidade de Criciúma, e ao conselheiro estadual e diretor do CREA Santa Catarina, Osnido Amaral Filho, e em seus nomes cumprimento a todas as autoridades, a todos os conselheiros, a todos os profissionais, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita satisfação que viemos à Vitória, aqui no Espírito Santo, para estar ao lado da FENEM, Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, e da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros, aqui representada pelo José Maria, contando com a organização da AESME, Associação Espírito Santense de Engenheiros Mecânicos. Inicialmente, agradecemos aqui à Faculdade Estácio Jardim Camburi e, em seu nome, a cidade de Vitória e o Estado do Espírito Santo pela acolhida e pelo apoio institucional neste evento. Esta ocasião, senhoras e senhores, celebra mais um grande evento para o fortalecimento das profissões, dos profissionais, das instituições de ciência, tecnologia e inovação, das entidades de classe, enfim, da engenharia nacional. Também das empresas de engenharia, e compatível este evento com o avanço tecnológico que a engenharia nos proporciona. Celebramos aqui a realização do 23º CONEME, Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, cujo tema, alternativas energéticas, sustentabilidade e impactos para gerações futuras. E, presidente, já acompanhamos também a primeira FENAMEC, né, e que ela vem como mais uma iniciativa, uma inovação, mas para apresentar produtos, serviços, às empresas, para a sociedade, para a engenharia, para todo o ecossistema da engenharia. E, portanto, o CONEME se junta a grandes eventos técnicos nacionais da engenharia, da agronomia e das geociências, a exemplo do que tivemos na 78ª SOEA, que ocorreu em Gramado, de 8 a 11 de agosto recente,
Um evento que teve aproximadamente 6.000 profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências, discutindo lá ciência, tecnologia, empreendedorismo, enfim, os mais diversos temas, inclusive da engenharia mecânica, industrial, e me perdoem aqui, engenharia mecânica e industrial, mas podemos também, nas modalidades de engenharia metalúrgica, naval, aeronáutica, e com alunos de graduação e pós-graduação, e em outros cursos interessados nos temas abrangidos. Esses temas que foram debatidos lá na SOEA são aprofundados aqui, né? Temas como que envolvem a engenharia mecânica aqui nesse espaço, como a qualidade do ar interior, como o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle nos sistemas de ar-condicionado, enfim, a engenharia mecânica e industrial, enfim, todas as suas modalidades que estão presentes no nosso dia a dia, que envolve assuntos tais como eficiência e transição energética, inteligência artificial, que acompanhamos hoje o debate aqui na parte da tarde, veículos elétricos, práticas de baixo carbono, transportes internos, segurança no trânsito, a participação das mulheres na engenharia mecânica e industrial, com o programa Mulher e a experiência do CONFEA na valorização e a equidade de oportunidades. Nós temos aqui a nossa conselheira federal, engenheira mecânica Michele Costa, e nós temos também a engenheira mecânica Ingrid, me perdoe por esquecer o sobrenome nesse momento, mas que além da engenharia também atua como escritora e vai aproveitar esse espaço aqui também para fazer o lançamento de uma obra, né? Então, parabéns, Ingrid. Discutimos aqui e temos avançado muito nessas pautas aí, que vêm também alinhadas aos ODS e à Agenda 2030. Dentre outros assuntos, teremos a oportunidade aqui de ouvir especialistas e ampliar as nossas redes de contato para que todos possamos aprender e criar conexões significativas com temas estratégicos, tanto para os profissionais como para o país. E aqui destaco a participação do CONFEA, do sistema CONFEA, CREA e Mútuo aqui representada, e nós temos aqui o CREA Espírito Santo, nós temos também a participação da coordenadoria das câmaras especializadas de engenharia industrial, o CEDEM aqui representado também pela FENEM e pelas ABMECs aqui presentes. Uma satisfação para o sistema CONFEA-CREA está também nesse ecossistema, com tantos organizadores, apoiadores institucionais do CONEME, 23º CONEME, primeira FENAMEC, na condição de patrocinador e indutor do desenvolvimento científico, tecnológico, da engenharia mecânica e da industrial. Verificamos a forte presença também de parceiros nacionais e internacionais. E destacamos aqui a presença da ASHRAE e da Copimeira, aqui representada pelo seu presidente Jorge Ney Brito. Parceiros que auxiliam o CONFEA a pensar e ampliar a estratégia de internacionalização, com acordos internacionais que envolvem formação continuada, valorização profissional, mobilidade e reciprocidade profissional entre os países, envolvendo inclusive acreditação de cursos com vistas à mobilidade também acadêmica e inserção internacional. Parabenizamos aqui, presidente, a FENEM, engenheiro mecânico Valdemir Teles Filho, por sua comissão organizadora também, pelo grandioso evento que nos proporciona. Parabenizamos também a todos os palestrantes que se disponibilizaram aqui a compartilhar suas experiências. Parabenizamos a todos os participantes e o compromisso aqui de todos e dedicação são fundamentais para o sucesso do evento. Encerramos nossa manifestação
desejando, senhoras e senhores, um grande 23º CONEME, Congresso Internacional de Engenharia Mecânica Industrial. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do engenheiro eletricista Evânio Nicoletti. E, dando prosseguimento, quero convidar a nos trazer também uma saudação, ele que é presidente da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros, o engenheiro civil José Maria Cola dos Santos. Boa noite a todos presentes. Eu quero cumprimentar a todos aqui na figura do nosso presidente do FENEME, o engenheiro Valdemir, que nos trouxe esse congresso aqui para o Espírito Santo. Muito obrigado, Valdemir. E também cumprimentar a todos os demais presentes na figura do presidente do CONFEA em exercício, o nosso querido Evânio Nicoletti. E, com isso, eu economizo toda aquela lista de presentes ilustres que aqui estão, que nos honram muito com sua presença. E esse momento é um momento para me falar o mínimo, mas tentar colocar o máximo de informações para vocês em função do seguinte: a Sociedade Espírito Santense de Engenheiro, esse ano, vai fazer 73 anos, dia 25 de setembro agora. 73 anos de atividade aqui no Espírito Santo, onde esse grupo precursor de engenheiros, a sociedade abrange todas as modalidades de engenharia. E, com isso, foi uma oportunidade, em 1950, criar a sociedade com um grupo de engenheiros que estavam aqui no Espírito Santo. E, na sequência, esse grupo de engenheiros acabou criando a Escola Politécnica do Espírito Santo, que automaticamente formou a primeira turma de engenheiros efetivamente formados aqui no Espírito Santo, que teriam que se registrar lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, que automaticamente, então, teve a oportunidade de criar o CREA do Espírito Santo, dia 1º de julho de 1960. E daí para frente, a nossa sociedade é isso que vocês estão vendo em termos de busca da valorização profissional. E, dentro dessa busca da valorização profissional, nós temos a sociedade, principalmente dentro da minha gestão e das anteriores, é fomentar que mais associações se registrem, mais os profissionais se unam para poder valorizar a nossa profissão. E eu quero aqui citar 2 nomes fundamentais para que esse evento também tenha sido realizado aqui no Espírito Santo, que são os fundadores da Associação Espírito Santense de Engenheiros Mecânicos, que eu gostaria até que, mesmo vocês sendo muito conhecidos, Fred Rosalém, engenheiro mecânico, por favor, se levanta, e Evandro Petroc, que também é engenheiro mecânico. Esses 2 baluartes trouxeram para cá também esse evento. E outra coisa muito fundamental, o Evandro Petroc hoje está assumindo a posição de presidente em exercício do CREA Espírito Santo, no lugar do engenheiro agrônomo licenciado Jorge Silva, que está em pleno caminhamento para poder fazer a sua reeleição. E, evidentemente, foi exatamente quando o Jorge estava atuando como presidente que confirmou para todos que estão aqui que o CREA Espírito Santo, através do pedido que a ESEF fez, a pedido do Valdemir, trazer para cá esse 23º CONEME, porque a coisa mais importante que nós temos aqui é a busca da união das engenharias. E, no exercício de Jorge, ele fez isso constar e fazer com que toda a engenharia fosse uma engenharia respeitada e presente em tudo, como mesmo disse o presidente em exercício da Mútua,
que contou lá de São José dos Campos, onde a coisa criava, e ele se lembra da época dele, rapaz ainda, pensando no futuro, verificar essa evolução grande, onde tudo na nossa vida tem a engenharia. E o Evânio colocou muito bem aqui, e nós temos uma relação mais próxima, porque Evânio também foi presidente de uma entidade precursora. E as entidades precursoras, eu acho que temos que nós pautar para com que nossa engenharia seja sempre valorizada. E, evidentemente, eu estou até com uma folhinha aqui na mão, Associação Espírito Santense de Engenheiros Mecânicos, ficha de inscrição. A entidade foi registrada exatamente no ano passado, no dia 15 de junho de 2022. Uma vez ela tendo se registrada, ela tem 3 anos para mostrar que está atuando no âmbito da engenharia, promovendo isso aqui, que é um evento ímpar, trazido aqui para o Espírito Santo, buscando trazer todos os engenheiros mecânicos do Brasil aqui para poder aprender, como hoje à tarde eu estava aqui aprendendo sobre a mecânica e a importância do cuidado que se tem com o transporte escolar. E essa ficha de inscrição, eu, como capixaba que sou, nascido e criado aqui nessa terra, concito a todos aqueles aqui do Espírito Santo que são engenheiros mecânicos, venham se associar aqui, porque é com a força associativa que nós podemos crescer mais. E digo para vocês o seguinte, o CREA Espírito Santo, nesses últimos 2, 3 anos, tem sido de mão dada para todas as entidades desse Estado, promovendo eventos um atrás do outro para que pudesse haver essa união e esse congraçamento aqui. É isso que eu quero deixar como mensagem, para finalizar e dizer que eu, obviamente, desejo um grande congresso para todos e que todos também possam retornar para suas casas, como sempre disse o presidente Jorge Silva, com maiores conhecimentos e podendo ajudar cada vez mais nossa pátria e nossa engenharia. Obrigado a todos. Agradecemos as palavras do senhor José Maria Cola dos Santos e convidamos a fazer uso da palavra, ele que foi mencionado aqui no discurso, presidente da Associação Espírito Santense de Engenheiros Mecânicos, a ESME, engenheiro mecânico Fred Rosalém. Boa noite a todos. Falar depois de Zé Maria, que tem uma entidade com mais de 70 anos, é mais difícil, mas vamos tentar. Quero saudar inicialmente o presidente do CONFEA em exercício, engenheiro eletricista Euvânio Colette, saudar o presidente em exercício do CREA Espírito Santo, engenheiro mecânico Evandro Petroc, saudar o presidente licenciado, o engenheiro agrônomo Jorge Silva. Dessa maneira, só dos demais presentes, senhoras e senhores. Quero relatar a importância do 23º CONEME e da primeira feira da mecânica FENAMEC, um marco importante para o CREA Espírito Santo, uma vez que é possível a difusão das novidades e a interação entre os profissionais da engenharia mecânica e industrial. O presidente Jorge, junto com o nosso amigo Vladimir, é um dos responsáveis disso aí, entendeu? Quero congratular, o Zé Maria já falou aqui, entendeu? Todos os profissionais de engenharia mecânica de produção e outros afins, que se associe à nossa entidade, para que ela cresça e realmente a união faça a força. No estande do CREA tem lá uma ficha de inscrição e eu espero que a nossa entidade, que hoje é uma, digamos assim, está engateando com 1 ano e pouco de funcionamento, precisa de 3 anos, como o Zé Maria relatou bem aqui, gere daqui 3 anos
um assento no CREA do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Nós é que agradecemos a saudação do senhor Fred Rosalém. E, nesse momento, quero passar a palavra a ele, que é presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, CREA do Espírito Santo, engenheiro mecânico Evandro Petroc. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente do CONFEA, Evânio Nicoletti. Quero cumprimentar Vladimir Filho, Jorge Ney, que eu conversei ontem um bom tempo por telefone, presidente da Multinacional Carlos Eduardo Vilela. Quero fazer um cumprimento muito especial ao magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Jadir Perla, meu amigo de tantas jornadas. Eu milito na educação e na engenharia, então não poderia de cumprimentar também o nosso diretor, Leonardo, da faculdade que, né, nos cedeu de forma tão educada e gentil para esse belíssimo evento. Quero fazer um cumprimento especial a todos os funcionários do CREA Espírito Santo, que aqui estão, que foram guerreiros para poder botar essa coisa funcionando como está. Eu não vou citar o nome de todos aqui, porque se eu citar, complica, que são tantos, né? A gente acaba esquecendo de um ou outro e fica numa situação difícil. Então, eu vou cumprimentar o Ronaldo Cruz, e assim fazendo, eu estou cumprimentando todos os demais colegas, tá? Sintam-se todos abraçados. Mas eu quero fazer um cumprimento muito especial ao presidente licenciado Jorge Silva, o qual eu peço uma salva de forma calorosa. E eu vou justificar por que eu solicitei essa salva de palmas. Eu vou falar alguns números do CREA nesses 3 últimos anos de gestão. E eu não estou fazendo campanha política, gente. Eu saldo também os ex-presidentes do CREA, se por acaso algum estiver presente. Sinta-se abraçado e estou saudando a você também, se estiver aqui, obviamente. Há 3 anos atrás, eu fui procurado pelo Jorge Silva, o presidente licenciado Jorge Silva, e ele me chamou para ajudar na gestão dele. Desconfiado eu estava, né, muito tempo, CREA, não sei, e quando ele apresentou a proposta para mim, foi uma coisa que me chamou a atenção. E ele falou uma coisa que bateu muito forte em mim. Ele falou: Evandro, ele me chama de Petroc algumas vezes, outras vezes Evandro. Nesse dia ele me chamou de Petroc. Ele falou: Petroc, eu quero resgatar a legitimidade do profissional de engenharia. E eu falei: estou com você, Jorge. E aí eu vou falar alguns números que aconteceram. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos aproximadamente 25 mil registros de engenheiros. Hoje, quando eu assumi essa gestão, nós estamos com mais de 45 mil registros. Nós tínhamos, presidente, 2.800 empresas registradas. Hoje nós temos mais de 8 mil empresas. Nós tínhamos 6 inspetorias. Hoje nós temos 13. Nessas 6 inspetorias, nós tínhamos 6 inspetores para cuidar de todo o Espírito Santo. Hoje nós temos mais de 600. E aí o indivíduo fala: mas por que 600? Porque esse inspetor é aquele que está ali olhando para detalhes, que está vendo, que está levando até a fiscalização, uma situação de perigo, uma situação que a sociedade necessita ter respaldo, necessita ter resposta. Esse inspetor, ele participa de comissões municipais, estaduais e até federais. Esse inspetor, ele zela pela sustentabilidade que está ali, ó.
né? Ele busca a sustentabilidade, ele traz informações. Então, isso foi assim um fator fundamental para esse avanço que o nosso CREA teve nesses últimos anos. Foi um alvoroço que ele fez, tá, gente? Foi um furacão. Eu comecei a perceber essa diferença no CREA dentro de casa. Quando eu me envolvi com o CREA, a primeira coisa que minha esposa falou, não mexe com isso não. Minha esposa é bióloga. Bióloga não gosta de engenheiro não, tá? Biólogo tem cisma com engenheiro. Se tiver alguém aqui, é verdade. E um belo dia ela viu, estava vendo televisão, o presidente licenciado Jorge Silva, ele fez um depoimento falando de algumas metas que ele tinha, e ela olhou para mim, na sala da minha casa, falou bem assim, está aí, gostei desse presidente. Eu falei, bom, então o negócio está bom, então o negócio está melhorando. Então, essas são algumas das causas que me levam a acreditar no CREA. O CREA fez um reboliço de ações. Soiá foi a maior delegação, foi a nossa do Espírito Santo, um estado tão pequeno, né? E, acima de tudo, eu quero falar para vocês o seguinte, que com todo esse movimento, com todo esse reboliço, a saúde financeira do CREA hoje é uma saúde plenamente sustentável. É uma saúde tranquila, dá para você fazer a gestão. Tá? Eu falo muito com nossos colegas a respeito... nesse momento, eu sou ordenador de despesa do CREA. Eu sou ordenador de despesa. Então, às vezes, alguém fala, não pode isso. Olha só, os mantenedores da nossa instituição são vocês, engenheiros. Nós, eu sou engenheiro mecânico de formação. Nós somos mantenedores, então nós temos que atender à expectativa de quem mantém a instituição. E isso nós estamos fazendo muito bem. Quero falar que é um grande prazer, não vou me alongar, que já tem gente fazendo sinal para mim lá atrás, que o tempo está estourando, me deram 5 minutos. É um prazer grande receber todos vocês aqui, conselheiros federais, em nome da Michele, eu saúdo os demais. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa ilha. Vitória é uma ilha deliciosa, tá, gente? Com peculiaridades que é muito nossa. Vocês vão escutar alguém falar assim, hoje à noite vai pocar. Pocar é um termo nosso. Pocar é um termo nosso. Então, eu vou falar o seguinte, eu não tenho a menor dúvida de falar para vocês que o 23º CONEME já é o maior de toda a história e que está pocando. Obrigado a todos e boa noite, belo evento a todos. Agradecemos a saudação do engenheiro Evandro Petroc. E, nesse momento, quero convidar a fazer uso da palavra ele que é presidente da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Industrial e Ramos Afins, senhor Jorge Ney Brito. Boa noite a todos presentes, damas e cavaleiros. Gostaria inicialmente de cumprimentar o nosso presidente em exercício do CONFEA, meu querido amigo Evandro Nicolaiti, também o presidente em exercício, outro querido amigo da Multa, Carlos Vilena, que agora também é meu amigo Evandro Petroc, presidente em exercício do CREA do Espírito Santo, quanto carinho nos receber, e, logicamente, não poderia deixar de cumprimentar o nosso presidente da FENEM, Valdemir Teles. E, cumprimentando todos eles, cumprimento todos vocês com muito carinho. A gente fica até difícil, porque o tempo é curto e tem muita gente para a gente agradecer. Mas eu queria agradecer especialmente esse espaço para trazer a todos vocês um fraterno abraço do Conselho Diretor da Copimeira, que é a Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica, Industrial e Ramas Afins. Eu citei o sistema CONFEA, CREA e Multa, porque esse sistema abraçou a Copimeira. E eu quero citar 2 eventos recentes. A nossa Assembleia Intermediária, que foi em 2022 em Brasília, e o nosso 29º Congresso Copimeira, que foi realizado em Maceió, em conjunto com o CONFEA, apoio da Multa também, e do CREA de Alagoas. Então, esse registro é super importante. A Copimeira tem grandes desafios pela frente. E, pela primeira vez,
a Copimeira, em quase 40 anos de existência, tem um presidente brasileiro. E me acompanha nessa jornada agora é mais uma brasileira, que é a Michele. A Michele está também, a Michele Costa é a nossa tesoureira, então, com o apoio de todas essas entidades de classes, os CREAs, enfim, todos esses profissionais, a gente vai conseguir vencer esse desafio nessa gestão 2023-2025. Falou-se de internacionalização, então essa palavra quer dizer o seguinte: estamos abertos para abraçar, para levar a nossa engenharia como modelo. Estou levando para a Copimeira Mulher, que é um Ctrl+C, um Ctrl+V do nosso projeto aqui do Brasil, também Copimeira Jovem e outras coisas interessantes que nós temos aqui no Brasil. Então, eles estão colocando sobre a minha responsabilidade como presidente, que a gente vai alavancar a nossa Copimeira. E isso aí, se Deus quiser, nós vamos fazer. E aí já aproveito para convidar a todos para a Assembleia Intermédia da Copimeira, que será realizada em São José, na Costa Rica, deve ser em novembro do ano que vem. E parabenizar a FENEM, em nome do Conselho Diretor da Copimeira, pelo 23º CONEM, pela primeira FEMEC. Logicamente, eu fui presidente da FENEM, fazemos parte, nós ex-presidentes do Conselho Consultivo, e é uma grande honra a gente ver que, ano após ano, a FENEM vem crescendo cada vez mais, batendo recordes em cima de recordes, com seus congressos, não só em número, como também em qualidade. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Agradecemos as palavras do senhor Jorge Ney Brito. E agora, para a saudação e abertura oficial do 23º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, CONEM, passamos a palavra ao anfitrião e coordenador do evento, presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, FENEM, senhor engenheiro mecânico, senhor Valdemir Teles Filho. Bom, pessoal, boa noite a todos. Depois de muitas falas, fica até difícil, já foi dito tudo, cumprimentado todos, mas vamos economizar nas palavras. Cumprimentar o presidente em exercício do CONFEA, o Evânio, o presidente do CREA Espírito Santo, o Evandro, cumprimentar o Vilhena, presidente da Mútua, convidar os nossos conselheiros federais, na pessoa da Michele, os nossos presidentes das entidades que compartilham a nossa coordenação, o Zé Maria e o Fred Rosalém, cumprimentar todos os presentes e desejar a todos, desde já, um grande evento. Ao me dirigir a vocês neste momento, vou me orientar seguindo este tema: desafio, união e gratidão. A criação da FENEM foi o primeiro desafio enfrentado com coragem e ousadia pelos nossos ex-presidentes. Temos aqui a presença do Vargas, inclusive foi o primeiro CONEM, Vargas, na sua gestão. Temos o Jorge Ney, aqui presente, Ivo Hoffmann também. Então, esses ex-presidentes tiveram grandes desafios com a gestão da FENEM. Em 2020, na gestão do Marco Aurélio Cândia, aconteceu a pandemia e tivemos o desafio de fazer o 20º CONEM totalmente virtual. Em 2021, surgiram dois desafios: a realização do 22º CONEM em BH e a apreciação do meu nome para assumir a FENEM na gestão 22-23. Entretanto, em maio deste mesmo ano, a história de desafios da FENEM se entrelaça à minha.
fui diagnosticado com câncer de pulmão. E eu tinha, nesse momento, mais um desafio. Com a união de familiares, amigos e representantes das entidades que compõem a FENEM, fomos enfrentando, de cabeça erguida, os desafios. Já em 2022, assumimos a presidência da FENEM e, com união, apoio e participação de toda a diretoria, iniciamos ações de fortalecimento das nossas entidades filiadas. Trabalhamos para a realização do 22º CONEM em São Paulo e buscamos o equilíbrio financeiro da FENEM. Em 2023, o novo desafio é realizar o maior e melhor CONEM, o 23º, e a primeira FENAMEC, aqui no Espírito Santo, com o apoio total do CREA Espírito Santo. E isso já é uma realidade. Tivemos 140 submissões de trabalhos e, até o momento, já ultrapassamos 600 inscritos. Depois de tantos desafios, o sentimento que carrego e apresento a todos é a gratidão. Inicialmente agradeço a Deus por me permitir seguir e estar aqui. Agradeço ao amigo Jorge Luiz Silva, hoje presidente licenciado do CREA Espírito Santo. Em nome do amigo engenheiro mecânico Fred, Ronaldo e o Diogo, agradeço a todos os funcionários do CREA do Espírito Santo. Meu agradecimento ao engenheiro mecânico André, nosso coordenador da comissão científica, trabalha 24 horas por dia. O engenheiro mecânico, professor Jorge Ney, presidente da Copimeira, em nome do qual agradeço a todos os palestrantes que, de forma honorífica, doou parte do seu tempo e do seu conhecimento. A conselheira federal mecânica, Michele, em nome da qual agradeço a todos os conselheiros federais. Meu agradecimento ao CONFEA, na pessoa do presidente, engenheiro eletricista Evânio Nicoletti. Agradeço à Mútua, na pessoa do presidente Vilhena. Agradeço à Faculdade Estácio, na pessoa do senhor Anderson Cruz. Agradeço a todos os nossos parceiros, em nome da Abrava, meu amigo Basile, e em nome da Asher, do meu amigo Walter Lenze, por todas as parcerias que tivemos juntos e será sempre uns grandes parceiros. Agradeço a todos os diretores da FENEM. Sigamos com fé, com certeza de que, juntos, fortalecemos para novos desafios que surgirão. Grande abraço e excelente evento a todos. Boa noite, muito obrigado. Nós é que agradecemos as palavras do engenheiro mecânico Valdemir Teles Filho. Agradecemos especialmente às autoridades aqui presentes, bem como os profissionais e demais participantes que integraram essa cerimônia. Declaramos assim findada a abertura do 23º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica Industrial, CONEM. Senhoras e senhores, temos a honra de dar continuidade aos trabalhos do Congresso, agora com a palestra magna, que tem como tema Alternativas Energéticas, Sustentabilidade e Impactos para Gerações Futuras. Essa palestra magna vai ser ministrada pela presidente do Comitê Mulher, Ciência e Tecnologia de Lima, Peru, senhora Verônica Cáceres Fernandes. Não? Só um segundo, houve uma mudança.
Bom, pedimos perdão pelo pequeno mal-entendido. Vamos, então, à palestra magna, Energias Renováveis, Mudança Necessária, com visão de futuro para todos, com o professor Dr. José Antônio da Silva. Eu acho que já está lá. Já está. Teste. Boa noite a todos e a todas. Vou tentar ser o mais sucinto e breve possível, dado o adiantado da hora, né? E a efusividade de todos. Então, eu saúdo aí a toda a plateia, essa seleta plateia. Agradeço a organização do evento pelo convite, pela hospitalidade da organização. E vamos tentar dar um recado dessas possibilidades de energia renováveis. Nós somos da Universidade Federal de São João del Rei, especialista da área de energia, e vamos discutir algumas questões aqui que eu separei para tentar levantar a bola para que a gente possa, então, a partir daí, encaminhar os raciocínios. Então, pensar em energias renováveis, vem aquela questão que vem à nossa mente, várias as possibilidades hoje em dia. Então, passa pela nossa cabeça essa questão da hidráulica, né, a energia hidrelétrica, onde que nós somos um país com grande know-how, né, com referência mundial, inclusive. A matriz energética, até hoje, tem sua fundamentação e bem lastreada na energia hidrelétrica, e já surgindo, com algumas décadas, a questão das tecnologias das pequenas centrais hidrelétricas, que estão aí disputando, né, espaço no mercado nacional, para também disponibilizar essa nova abordagem de geração, né, de energia mais limpa. Passa pela nossa cabeça também a energia eólica. Temos vários parques eólicos já implantados e vários outros estudos e investimentos vislumbrando a implantação e expansão da energia eólica no Brasil. Nós vamos ver em slides posteriores aí claramente essa evolução no tempo. A energia solar, principalmente a fotovoltaica, que nós vamos mostrar outros slides aí pelos estudos da empresa de pesquisa energética. A questão da geotermia, da biomassa, que é uma questão muito efervescente, marcante também no Brasil, vários tipos de biomassa, inclusive, para poderem ser explorados. Maré motriz, nós temos exemplo nacional já de usina, pelo menos de projeto em implantação, onda motriz, e várias outras possibilidades. A gente separou algumas, né, em que a gente já tem participação na nossa matriz energética, como vocês vão ver a seguir. Então, para fazer frente à questão dos combustíveis fósseis, né, nós temos hoje toda essa possibilidade e esse desafio. O desafio é isso, é a gente encarar essa questão dos combustíveis fósseis, da forte dependência da produção nacional, e a gente vê até no cenário internacional, né? Os processos são muito dependentes ainda dos combustíveis fósseis. E falar em combustíveis fósseis, a gente não tem como negar, né, a dependência do carvão mineral, petróleo e gás e seus derivados. E, em função disso, nós temos aí o calcanhar de Aquiles, que são as emissões tão debatidas, tão discutidas, tão buscadas no sentido de fazer essa mitigação, né, com o crescimento populacional, com o crescimento dos processos e das demandas de produção da humanidade, os níveis de emissões chegaram a patamares preocupantes e alarmantes, né, a tal ponto de ter influência séria aí na questão do impacto ambiental. E aí nós temos, né, CO2, CO, particulato, fulídeos, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, enfim, e outros. Esse aqui a gente só está elencando aí os principais. Então, fazer frente a esta questão que a gente, então,
vem mostrar alguns dados para vocês do cenário brasileiro. E aí, de uma maneira geral, né, as energias alternativas apresentam vantagens, como todo setor, e desvantagens. A gente só resume brevemente aqui a questão de emissão de carbono e os gases de efeito estufa, né, que pode resultar em uma redução do aquecimento global, que é o que é perseguido hoje em dia. E a utilização de energias renováveis também podem resultar num ar mais limpo, saudável, né, que tem repercussão na questão da saúde, né, não só humana, mas como do planeta também. E como desvantagem, a questão da dependência de fatores climáticos, principalmente aí a energia eólica e a energia solar, porque dependendo, né, de onde está situado o país ou da sazonalidade, nós podemos ter, né, a intermitência do oferecimento desse tipo de energia e aí poder ter algum tipo de déficit no país que fizer a adoção de só uma alternativa ou só duas alternativas. Então, a gente tem que trabalhar a energia alternativa ou renovável como um mix, né, para a gente poder trabalhar essas sazonalidades e essa frequência da possibilidade do armazenamento, né, e assim estocar, conseguir armazenar isso para fazer uso na hora devida e adequada da demanda. E a questão também de fontes de energia como hidrogênio, que aí estão vários procedimentos, vários processos sendo avançados, estudos, né, mas que a gente precisa ainda trabalhar mais essa questão do armazenamento, que é problemático, é um gás delicado, né, altamente volátil, e a questão de segurança é muito envolvida, que a gente tem que avançar, apesar de já ter algumas plantas e alguns processos bem-sucedidos aí. E aí eu vou apresentar para vocês um relatório síntese, os dados que eu pensei, né, do Boletim Energético Nacional, que toma como base aí o ano 2021 e foi gerado em 2022, para a gente ter esse cenário, essa conjuntura. Então, a gente apresenta aí, né, a questão da participação das energias renováveis na matriz do Brasil, como base de 2021, né, 45%. Então, nós estamos relativamente bem se a gente compara, né, a participação dos renováveis no mundo e nos países pertencentes à OCDE. Então, você tem 14% e 12%. E mais à direita, no gráfico, a gente vê a evolução ao longo dessa década aí, né, nesse patamar aí de 41, momentos de subida, momentos de declínio, mas hoje nós estamos num patamar aí próximo de 45%. Então, são dados atuais e que demonstram esse avanço do país na utilização da energia renovável aí, na conjuntura da nossa rede geradora, né? Aqui eu mostro para vocês uma questão muito importante, que é a questão da eficiência energética, como que você pode trabalhar os processos que aí já estão visando ou vislumbrando você retirar mais do processo já existente com maior eficiência. Você conseguir produzir mais com aquela energia ou com aquele processo disponível. Então, existem várias técnicas que você pode abordar e pode ainda conseguir avançar nesse sentido. Para tal, né, a gente tem aí ao longo do tempo um investimento aí, né, em termos de milhões de reais, saltando do patamar de 159 em 2013 para 329 em 2020. E como órgãos fomentadores dessa maioria do investimento feito, nós temos aí BNDES, FINEP, ANEEL e outros, que são as agências de fomento estaduais de pesquisa e desenvolvimento. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, a gente coloca esse slide aí para mostrar para vocês, em termos de setor, né? Então, o setor do transporte rodoviário, investimento público orientado, investimento público em amarelinho, tecnologias de eficiência, né, para o setor residencial e comercial, o setor aplicado à indústria. Aí nós vemos aí o setor mais orientado e na ordem de pouco, a gente vê que tem um espaço para poder avançar bastante considerável, né, e outras formas aí de investimento em termos de energia, de eficiência energética.
E aqui a gente mostra para vocês aí outras fontes renováveis. A gente abre um gráfico para a gente ver a participação, né, em termos de tipificação das energias renováveis, que a lixívia, eólica e biodiesel que se destacam. Se nós somarmos elas, aí, a gente chega aí no nível de 83,8% de participação na matriz. E, no paralelo, né, 2020 e 2021, a gente vê aí a possibilidade, né, dos índices de crescimento para cada categoria, chamando atenção aí para o gás industrial, solar fotovoltaica, né, e eólica, que tem os maiores índices aí em termos de percentuais de 2020 para 2021. Outro gráfico que eu apresento para vocês seria um paralelo, né, em termos quantitativos, aí, em terawatt-hora, baseados aí em 2021, a geração eólica, a geração biomassa e a geração nuclear. Claramente, a gente vê a evolução de 2007 a 2021, destaque aí para a geração eólica, que suplantou a geração em biomassa, que vinha num patamar bem crescente, mais constante, né, mas oscilação da energia eólica, principalmente em 2019 e 2021, suplantando aí a biomassa. E falar em energia renovável ou alternativa de energia renovável passa fundamentalmente alguns conceitos, né, algumas premissas de projeto, vamos falar assim, que a gente tem que atingir para poder a gente conseguir conquistar e avançar. E aí a gente coloca aqui, faz uma tempestadezinha de ideias, né? Falar em energia renovável é falar em energia limpa, em energia verde, em energias renováveis e também a sustentabilidade, tanto já batida aqui pelos meus antecessores aqui, né? E isso, fundamentalmente, é trabalhar o quê? Impacto ambiental, mitigação do que a gente está produzindo com os processos com relação à questão, né, da sustentabilidade e da natureza. A natureza já está dando alguns indícios, alguns indicativos que a coisa não está muito equilibrada, digamos assim. E, via de regra, nessa busca, aparecem as novas tecnologias, os novos processos, as alternativas a você buscar produções energéticas mais limpas, mais sustentáveis, mais racionais, mais renováveis. E aí, agora, nessa etapa, eu tento mostrar para vocês os desafios para algumas tecnologias que a gente já tem aí, algumas já consolidadas, outras em consolidação e em teste. Então, a gente apresenta aí a eólica, então, a questão dos desafios. Tem o problema da mortalidade das aves migratórias. Elas vêm e são atropeladas pelo movimento das turbinas, né? São turbinas de 130, 150 metros. Então, tem esse problema que a gente tem que tentar buscar resolver com algumas alternativas que a gente tem que avançar, né? A questão de licenciamento ambiental dos parques eólicos, que, normalmente, né, isso depende muito da região que você tem a potencialidade, né, de instalar as suas usinas, e se elas são coincidentes com rota migratória das aves, é conflituoso, né? Aí o licenciamento ambiental é complicado, tem todos os órgãos que regulam, regulamentos daí, tem que se trabalhar nessa questão aí. Questão de vibrações e ruídos, alguém falou mais cedo, eu estava numa dessas conversas aí, o ruído da pá, né? Então, é uma questão também que pode impactar, né, a fauna local e também eventuais moradores das vizinhanças. Então, é uma questão. O pessoal estava falando em monitoramento, né, assessoramento das turbinas, e, de repente, as turbinas, acho que foi o professor, né? Aí eu me remeti a isso. Ele deu até um nome diferente lá para tipificação da turbina eólica. E a matéria-prima, essa também é uma preocupação marcante, que é na questão da construção dos aerogeradores. Nós temos essa produção, material utilizado pouco sustentável, com alto consumo de energia e com uso de materiais derivados de petróleo, portanto, combustíveis fósseis. Então, a gente tem que trabalhar isso um pouco também. E aí a região, né, a gente destaca aqui no Brasil um mapa de ventos aí que possibilita
a exploração de maneira mais adequada e mais eficiente com a disponibilidade dos ventos na região. Desafios de preocupação, acho que está em pane aqui, o telão deu... Até o telão está um pouco cansado, né? Mas eu vou tentar dar uma acelerada para a gente dispensar vocês. Vamos ver se ele consegue resgatar lá, para a gente dar sequência no assunto. Mas essa é uma questão muito importante, gente, porque cada tecnologia, né, ela tem os desafios, ela avança em alguns aspectos, e, na medida que você vai implantando, você vai aperfeiçoando a tecnologia, você tem o problema de começar a ter as interferências, e você tem que buscar os ajustes. Né? E esses ajustes, via de regra, você tem que trabalhar o processo de uma maneira a melhor obter a eficiência e a geração de uma maneira sustentável, né? E que crie a condição de ter a concorrência das energias tidas como padrão, que são as energias a partir dos combustíveis fósseis. Esse é um dos maiores desafios, né? Você ter a energia alternativa que consiga efetivamente concorrer com os combustíveis fósseis, que são dominantes, predominantes no mercado. Por quê? É questão de mercado. Primeiro, todos os processos estão lastreados, né, nesse combustível. Economicamente, eles são muito mais viáveis ainda, né? Então, o retorno é garantido e quase que imediato. O que se falta é fazer uma tomada de decisão e uma conscientização da população visando buscar, né, esta questão. Ele não quer falar da energia solar, não. O menino lá já está rindo. E aí, a energia solar, a gente tenta chamar como atenção, você precisa de grandes áreas, ali tem o dado em megawatt de quanto você precisa de área para gerar 1 megawatt. Então, essas áreas que você precisa disponibilizar para instalar as placas coletoras, elas podem interferir no relevo e no solo, né? Porque você tem a questão da permeabilidade, que fica comprometida ali, e pode erodir o solo. Então, é um desafio que tem que se pensar com certa seriedade para você ter essa possibilidade de mitigar isso daí, né? O investimento também para você construir grandes instalações é também bastante impactante ainda, né? E essa densidade energética e essa questão de você, onde você vai instalar energia eólica, a gente trouxe um mapinha aqui dessa disponibilidade de insolação, né, que é a base para você fazer a geração através da energia eólica. Então, é uma questão que você tem que também fazer bem estudado, porque nem toda região tem a disponibilidade do sol para você gerar. Então, tem essa questão da intermitência e como você armazenar isso, né? Voltou lá o slide, né? Os materiais utilizados também na fabricação dos painéis solares, né, são considerados perigosos e geram riscos relacionados à gestão inadequada. A disposição final, haja visto o ciclo de vida, né, entre 25 e 30 anos, você depois tem que refugar isso. Como você vai fazer essa disposição final? É uma preocupação importantíssima também. Então, temos que pensar nisso. Os nossos parques ainda não atingiram esse nível de maturidade ou nível, né, a idade de descarte, mas isso é uma coisa que você já tem que ir trabalhando também, o que você pode reusar, reutilizar, reciclar, né? Enfim, dar o tratamento adequado de descarte disso. A biomassa é uma energia muito interessante, e nós temos uma grande variedade de aproveitamento da biomassa, né? E aí nós vamos tentar identificar e desenvolver rotas tecnológicas que sejam mais eficientes e sustentáveis para a geração. A gente dá o exemplo aqui do bagaço de cana, que responde hoje por 7% da matriz energética, gerando algo em torno de 9,3 megawatts, aí, né? Para vocês terem uma ordem de comparação, quase que o volume de produção da hidrelétrica de Furnas, então, razoável, né? Desenvolvimento de tecnologia para a biodigestão, a vinhaça, ela é um subproduto desse processo, que é muito interessante quando você faz o aproveitamento através da biodigestão, e já tem algumas plantas pilotos em funcionamento,
gerando aí energia ou elétrica através do biogás, né? Consumo aí do bagaço de cana no setor energético sofreu uma certa redução, em torno de 1,2 milhão de toneladas equivalentes de petróleo, o que apresentou aí uma queda de 8,3%, né? Aí no biênio de 20 para 21. Isso aí em função da queda da produção de etanol, efeito pandêmico e outras questões, né? Aqui nós esquecemos de comentar, mas nós temos um mapa aqui, né, da possibilidade de você aproveitar diversas biomassas aí que a gente tem no nosso cenário nacional. O biocombustível, né, em termos de desafio, é essa questão da grande dependência aí dos combustíveis fósseis, aí entra petróleo, gás, gasolina, diesel, né? Questão de mercado, a gente já comentou aqui antes, fatores econômicos e o retorno financeiro, que ainda a energia renovável não compete de igual para igual, ela tem esse problema ainda, né? A instalação de biorrefinarias que produzem o diesel verde, que é o óleo vegetal hidroidratado, que é o HVO, e nós temos até uma planta funcionando já no Pará, que é a BBF, Brasil Biofuels, que promete a fabricação aí do combustível para aviação capaz de redução de 80% da emissão de CO2, então é bem considerável. Questão das tecnologias blockchain, que tem o potencial de transformar o setor biocombustível, esses especiais, né? Desde a produção até a comercialização, blockchain aí é uma tecnologia de registro digital distribuindo, que permite que as informações sejam compartilhadas, registradas de forma transparente e segura. Isso leva a todas as transformações envolvendo biocombustíveis aí avançados, que podem ser registrados em ledger digital, né, um banco de dados, imutável e acessível a todos os participantes da cadeia de produção. O hidrogênio verde, então, a gente tem esse desafio, e aí o hidrogênio verde, aquele obtido através da eletrólise, com energia, né, advinda da eólica, da hidroeletricidade, ou seja, fontes limpas, porque nós temos algumas categorias de hidrogênio, tem hidrogênio cinza, hidrogênio azul, e aí depende qual que é a fonte energética que você consegue fazer nessa separação do hidrogênio da água. Então, isso tem algumas rotas que liberam CO2, enfim. A questão do hidrogênio verde, ela crava praticamente 0% de emissão de CO2 no seu processo de transformação. Portanto, é um custo alto ainda, né? Precisamos de avançar nessa questão. Talvez a massificação, né, possa entrar como fator positivo. Maior gasto de energia na produção de hidrogênio gerado e do verde, em particular, requer mais energia de outros combustíveis. Atenção com a segurança, pois o hidrogênio é um elemento muito volátil, inflamável, exigindo aí requisitos de segurança elevados para evitar fugas e explosões. E ele pode se transformar em eletricidade, combustível sintético, e ser utilizado com finalidades comerciais, né, industriais, no setor de mobilidade, de acordo com as tecnologias já desenvolvidas, aí, né, já disponíveis. Os carros elétricos, né, nós temos aí problemas também com relação à infraestrutura, né, que é um dos principais obstáculos, aí, principalmente no carro elétrico no Brasil, que tem um alto custo, e o sistema, né, infraestrutura de abastecimento, recarga, autonomia das baterias. Nós somos um país continental, né, e essa autonomia do carro elétrico ela é um pouco complicada em função da autonomia da bateria, né? A questão, por incrível que pareça, de preconceito, que o pessoal acha que o carro elétrico não desenvolve a mesma potência ou desempenho. Isso é uma questão que a gente tem que avançar também na sociedade, quebrar esse paradigma, esse preconceito, né? E a questão da importação e fabricação dos carros elétricos, né? É um dos principais desafios também para a expansão do mercado nacional, porque impõe desafios logísticos, que a gente já mencionou, e custos elevados. Tá bom? Maré motriz, a gente tem um projeto piloto muito interessante, que chama Usina do Perém, né, lá em Fortaleza, Ceará. PECEM, desculpa. E aí o PECEM ele trabalha com essa maré motriz, que tem alguns desafios,
que é a questão da geografia, né? Você tem que ter desníveis de pelo menos 7 metros para você poder ter o braço e alavanca ali com a maré motriz. Aí você, com essa intermitência do movimento, você consegue fazer a geração. E aí, se você não tem esse desnível, você tem que construir barragens que cheguem a esse nível de desnível, e essas barragens podem impactar a fauna local, modificando aí o ecossistema. Então, você tem que ter todo um licenciamento ambiental, enfim, é mais complicado, né? O valor de equipamentos ele é largamente influenciado pelo uso de materiais que têm que ser resistentes à corrosão, água salgada. Então, são materiais que têm que ter essa característica, ou tratamentos para poder minimizar esse efeito. E os altos valores de investimento para a implantação de uma planta de produção de energia com essa rota. A hidráulica, aqui a hidráulica mais no sentido de grandes usinas, né? Então, é a questão que essa infraestrutura, normalmente, para grandes usinas, exige um alto investimento. Por isso, o país, quando não tem caixa para poder investir, ele busca aí as chamadas parcerias público-privadas para poder ter avançado muito nisso, né? Grande impacto ambiental, porque são usinas de grande porte, então você tem barragens grandes que provocam grandes alagamentos, né? E aí pode impactar no habitat natural de diversos da flora e da fauna. Impactos sociais, se você tiver a questão aí de povos ribeirinhos, né? Então você tem que fazer desapropriação, todo um processo social aí que você tem que levar esse pessoal e acondicionar numa condição melhor ou igual à que estava antes, né? Vivendo. Perdas consideráveis aí, se você tem uma distância muito grande entre a grande usina e o centro de consumo, então você tem as perdas envolvidas nessa distribuição, que também é um aspecto relevante que tem que ser trabalhado. E aí, pensando um pouco nas PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas que têm avançado aí ao longo desse curso, segundo o ANEEL, ela caracteriza ou qualifica aí as PCHs de 5 mega a 30 mega, e aí os desafios é trabalhar essa questão da reforma tributária, as leis que regulam, os leilões, como você permitir a participação do pequeno produtor nos leilões de maneira adequada, que seja atrativa, que vale a pena, né, ele poder entrar em paralelo no sistema e vender essa energia, que seja atrativo. O novo marco do setor elétrico das agências reguladoras, a ANEEL, a ANA, e o apoio, né, que eles têm construído aí no sentido de mobilização dos deputados e senadores, que são quem legislam, são quem aprovam essas iniciativas, né, até mesmo a questão do Estado, né, sendo um agente que propicie, que fomente, que incentive, que busque o avanço disso. Ninguém melhor do que o Estado, junto com a iniciativa privada, para formar parcerias que consigam avançar nessa questão. E aí nós temos um mapa dessa possibilidade aí de microgeração. Tem até a microgeração, inclusive. Aqui a gente está falando em termos de pequenas centrais, mas você pode ter de 1 a 5 as microgeradoras também. E aí um resumo, de uma maneira geral, desses desafios aí, né? Então, essa infraestrutura de armazenamento de energia ela é essencial para a superação aí dessa intermitência das fontes renováveis. Por exemplo, mais típico, né, a questão da insolação e ventos disponíveis. Então, as tecnologias de armazenamento com base, né, com baterias avançadas, isso tem avançado bastante, mas tem que avançar mais, né, é o desafio. Sistemas térmicos de armazenagem, que podem permitir aí, né, o excesso de energia gerado em momentos de alta produção, que seja utilizado, né, quando a demanda for maior. A integração das fontes intermitentes, isso é muito importante, a gente está falando aqui de um mix, né, de possibilidade, então trabalhar essas alternâncias aí para cada fonte. E essa expansão de infraestrutura de armazenamento, ela busca ou precisa da atualização das redes, né, que são algumas das questões aí a serem abordadas e avançadas. Inteligência artificial, foi comentada aqui numa mesa de discussão, né? Então, ela pode desempenhar um papel fundamental, né, na questão dessas energias, otimizando a operação e manutenção de sistemas e controle, né? Nós acabamos de ter um problema aí de apagão em função de por incrível que pareça, né,
Uma alta produção regional desequilibrou o sistema tudo e até o controle aprendeu o que estava acontecendo. Ele teve que desligar o Sudeste, Sul, para poder compensar a alta do Nordeste. Demorou uns 40 minutos para o pessoal operador e a inteligência, os dispositivos aprenderem ali e estabilizar, porque é muito complexo daí. E aí a inteligência ela pode ser uma ferramenta muito interessante, que ela pode acelerar muito, né, essa reestabilização quando na ocorrência desses sinistros. E é isso através dos algoritmos aí que foram discutidos aqui anteriormente à nossa conversa. Geração distribuída, aí entre as micro-usinas, mini-usinas, né, em que os consumidores também podem produzir energia pelo próprio painel solar ou turbinas eólicas, né, e está se tornando aí cada vez mais comum. Isso tem o benefício de descentralizar o sistema elétrico e reduzir a dependência aí das fontes não renováveis. E aí a gente apresenta aqui algumas palavras interessantes para a gente poder desencaminhar quais as estratégias que a gente poderia estabelecer para poder colaborar nessa expansão e consolidação do setor das energias alternativas. Então, educação, né, isso é fundamental. Conscientização do povo, da população, em todos os níveis, desde o nível até da mais tenridade até a nossa maioridade. Isso se vem desde cedo, a população já vai tomando essa consciência, que a gente fica só, mas não tem a rentabilidade, não tem o retorno econômico, mas se você consegue implantar essa cultura, você valoriza e você até banca esse custo, visando a sustentabilidade mais para frente, né, das gerações futuras que a gente tanto está comentando. A informação, né, a população é muito desinformada, então a gente tem que montar mecanismos e políticas públicas que busquem isso daí. Isso pode vir a ser consolidado e criar um cenário favorável. Padrão de consumo, né? A humanidade moderna ela tem um padrão de consumo que o ser humano cada vez mais precisa de mais energia para realizar, né, suas atividades. É muito comum, eu me pego com o celular ligado, com o tablet ligado, computador no colo e assistindo televisão. Não é verdade? A gente agora é tem um nome para isso, você vê várias telas ao mesmo tempo e está participando e consegue acompanhar. E os meninos que estão vindo aí, eu já tenho dificuldade de acompanhar 2 entradas, 2 inputs. Esses meninos de hoje têm 4 inputs e consegue quase que está digitando, está assistindo filme, está navegando, está zapeando, enfim, né? Então, esses padrões de consumo, o mercado tem que estar atento a isso, e as energias renováveis tem que ser pensada nesse aspecto, né? A conscientização da sustentabilidade, já foi tanto falado, investimentos em novas frentes tecnológicas, a gente deu um rol e exemplos aqui de algumas, mas existem várias outras possibilidades latentes, né? Bem incipientes, que, se bem planejada, se tiver investimento, a gente pode aproveitar oportunidades. A capacitação de mão de obra, muito importante, porque é oportunidade, são novas tecnologias, mas tem que ter gente para operar isso, né? Então, é muito importante isso daí. Cidades energeticamente autossuficientes, tem muito país já pensando isso. Você conceber um centro de demanda, um centro consumidor, que ele consiga produzir a energia que ele está demandando. Lógico que isso é coisa mais para frente, a médio e longo prazo, mas já tem muita gente, muito país trabalhando isso daí. Consolidação e ampliação das rotas tecnológicas existentes, geração distribuída, já comentamos, políticas públicas. O Estado ele tem que ser uma mola mestre, que alavanque, né? O Estado ele pode, de certa forma, investir a fundo perdido, a gente ouve isso tanto. O empresário, o setor privado já é mais sensível com relação a essa questão, né? O empresário ele bota 5 e quer 100 de retorno, dependendo do setor. Já o Estado tem essa função de alavancar, de investir a longo prazo, a fundo perdido. E a eficiência energética tem sido aí uma alavanca muito interessante, né? De você, com o parque, os processos que aí estão, você conseguir retirar mais com o que está aí, né? A gente vai mostrar alguns gráficos aqui interessantes. E como política energética, aqui tem algumas ações, não fica muito claro, nem para mim está muito claro aqui pertinho, mas, né, ao longo do tempo,
você vê ações governamentais, programas de certificação, Compete, ANEEL liderando, que é a nossa agência reguladora de energia, Programa Brasileiro de Etiquetagem, etiquetagem residencial, etiquetagem automobilística, etiquetagem, de uma maneira geral, com selos de etiquetagem, você facilita o entendimento do consumidor, só de bater o olho na etiqueta, que tipo de equipamento, que tipo de automóvel, que tipo de edificação é mais eficiente sob o ponto de vista dessas transformações energéticas, da utilização de energia para entregar o produto. E aí, dentro dessa integração dessas políticas, você tem aí a implementação de programas de desenvolvimento, pelos órgãos de fomento, né, ou os órgãos reguladores, ANEEL, Procel, PAR, PEA, as medidas de regulamentação, as leis, né? Você tem lá um produto, que é o Procel, que é a certificação, e aqui a etiqueta acho que fica mais clara, né? Então, você bate o olho e você vai ver que tipo de classificação você tem, se tem um processo ou um equipamento que tenha uma eficiência razoável. E aí, tudo visando aí essa questão da eficiência energética mapeada e integrada aí como ação. Já estou passando pelo 2/3 da apresentação, prometo que eu vou ser mais breve, estou me alongando um pouco. E aí eu vou apresentar alguns dados para vocês interessantes da empresa de pesquisa energética, vinculada ao Ministério da Energia, que faz uma projeção da expansão energética até 2032. Então, aqui, 2 gráficos aí, consolidação por fonte e por setor. Então, nós temos a participação aí, derivados de petróleo, eletricidade, setinha subindo e descendo, né? Como é que foi essa participação até 2032. Então, a previsão de chegar a 341 megatoneladas de equivalente de petróleo. Então, você tem a participação de carvão mineral, lenha, gás, derivados de cana. Por setor, então, você tem lá setor industrial, transporte, que são as partes da pizza ali mais protuberantes, né? 32% e 32%, se você somar, é 64%. São os 2 setores que, então, com previsão a 2032, são os que ainda, né, têm maior participação. Então, essa indústria da transformação e transporte, ela tem uma participação bastante considerável. Com relação ao setor residencial, aí nós temos aí, né, de 2022 a 32, a participação da eletricidade, depois GLP e lenha. Nós temos um pequeno crescimento aí. Eu vou me privar de fazer maiores comentários aí, para a gente poder dar uma aceleradinha. Consumo do setor industrial, acho que, olhando o gráfico, dá para fazer uma leitura boa. E aí nós temos aí gás natural, lenha, eletricidade, derivados de petróleo, carvão, mineral, né? Patamares aí de 86 megatoneladas de equivalente de petróleo para 108 lá em 2032 no setor industrial. Então, dá um panorama aí das previsões aí da EPE. Aqui a gente tenta mostrar também participação do setor químico, cimenteira, pelotização, siderurgia, e lá no gráfico à direita, a evolução do consumo por setor. Então, alimentos e bebidas, papéis, ferro, química, né? Consumo no setor de transporte também. Aí nós temos uma pequena flutuação, o mais marcante aí o diesel, né? Gasolina, diminui um pouco e eleva aí o etanol. Os biocombustíveis, né? Então, nós temos o consumo final na fonte, aí tem bagaço de cana, lenha, lixívia, etanol, e particularmente para o etanol, dá para a gente ver no gráfico mais à direita ali, uma queda nesse período, de 0,7 anual, mas um crescimento, né, do etanol hidratado, né, de 6,7 ao ano. E aí, a gente, estando finalizando, a gente coloca a evolução do consumo total da eletricidade. E nós temos 3 cenários: o cenário referência, o superior e o inferior, e a perspectiva de chegar, né, em 2032, aí, ó, os patamares de referência 584 para 814, né, tera-watt-hora.
um crescimento, representando aí um crescimento de 3,4% ao ano. São as previsões que são colocadas aí pela EPE, vislumbrando esse cenário, essa evolução aí, são previsões, né, com todo o feedback que eles têm aí da evolução do mercado, vários aspectos, várias variáveis eles computam aí. Então, gostaria de agradecer, deixa aí o nosso contato, a gente explica por que a chamada da palestra, a gente entrou substituindo a professora que, por motivo de força maior, não pôde comparecer, e com muita honra eu recebi o convite aí para tentar preencher essa lacuna, através do professor Ney e a organização. A gente agradece muito a oportunidade de participar e trocar ideias com vocês, com essa, principalmente aqui no Sistema Confeia, né, FENEM, enfim. É um agradecimento que eu deixo aqui. E obrigado, professor Ney, por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a participação do professor Dr. José Antônio da Silva, realizando, então, a palestra magna. Nós estamos um pouquinho adiantados, bastante adiantados no horário, infelizmente não há condição de abrir para perguntas, mesmo porque também tem o horário aqui do espaço, né? Eu gostaria de convidar aqui à frente, mas quero agradecer mais uma vez a presença e a participação do professor Dr. José Antônio da Silva. Muito obrigado por sua palestra, que nos esclareceu aqui pela contribuição. Isso. Obrigado. Quero convidar aqui Ronaldo Cruz, ele vai nos trazer um recadinho sobre as listas das visitas técnicas. Boa noite a todos. Nós temos 3 visitas técnicas agendadas para esses 2 próximos dias. 2 delas ocorrerão amanhã, uma na ArcelorMittal e outra na Vale. As 2 no mesmo momento, ou seja, serão concomitantes. Portanto, cada um profissional terá que escolher ou Vale ou Arcelor. Essas 2 empresas nos cederam um ônibus e me pediu que definisse um local como ponto de encontro para facilitar pegá-los no momento certo e assim não atrasar a visita. Eu, então, defini com eles 2 pontos de encontro. Um ponto de encontro que é na Praça do Papa, que todos vocês conhecem, fica próximo ao CREA. Qualquer Uber aí vai saber muito bem levá-los. O ônibus vai passar lá às 8h15 da manhã. 8h15 da manhã. O segundo ponto vai ser na Praça dos Namorados, às 8h30 ali. Por que esses 2 lugares? Porque quem é daqui e quiser ir de carro, tem facilidade de estacionamento lá. Porque os carros ficarão lá estacionados, os ônibus estarão levando os visitantes para as 2 empresas, ok? E, ao final, trarão de volta para esses 2 pontos de origem, ok? Na quarta-feira, nós conseguimos, hoje, às 14 horas, uma 3ª visita, que vai ser na Viminas, uma das maiores empresas de fabricação de vidros da região sudeste. Ok? O horário é o mesmo, o local de encontro também o mesmo, ou seja, Praça do Papa e Praça dos Namorados, 8h15 e 8h30, na mesma condição, levando para a empresa e retornando para o ponto de origem. Ok? Nós vamos ter as 3 listas de presença, de inscrições nos estandes, ali no estande do credenciamento, as 3 listas. E por que isso? Porque pode ser que algum de vocês não estejam lá ou estejam em duplicidade, por isso é importante aqueles que fizeram inscrições conferirem nessas 3 listas de inscrições: ArcelorMittal, Vale e a
Viminas, ok? Eu acredito que as informações estão dadas. Qualquer dúvida, nós tiramos lá fora. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Ronaldo. Ronaldo queria que eu explicasse isso, hein? Só se... Não dá, né? Deixa ele explicar, que é bastante competência. Bom, queremos agradecer a presença das autoridades, dos palestrantes que participaram, do palestrante que participou da nossa solenidade de abertura, e todos que estiveram aqui prestigiando esse primeiro dia do 23º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, o CONEME. Aguardamos a todos amanhã para o segundo dia do Congresso, que terá início às 9 da manhã e contará com a exposição de estandes, apresentação de trabalhos, visitas técnicas, como já foi dito, e minicursos. Como sabemos, um congresso de tal magnitude não seria possível sem nossos co-realizadores, o SEE, o CREA do Espírito Santo, enfim, nossos patrocinadores, o CONFEA e a Mútua, e nossos inúmeros apoiadores, assim como a participação de cada uma que está aqui conosco essa noite. Em nome do comitê organizador, de todos os envolvidos na realização deste congresso, gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão. Por fim, gostaríamos de estender um convite especial a todos vocês para participar de um delicioso coquetel que será servido na área externa aqui do auditório, uma oportunidade de continuarmos as discussões, fazermos novas conexões, nossa rede de contatos, celebrarmos o progresso que alcançamos durante esse significativo evento. Desejamos a todos uma ótima noite. Muito obrigado. Tem gente que passa a vida toda desenvolvendo tecnologias para questões que ninguém ainda perguntou. Passa noites em claro planejando soluções para o mundo acordar melhor. Transforma matérias-primas em produtos e sonhos em realidade. Gente que aplica todo o seu conhecimento científico em benefício da sociedade. Engenharia, movendo a humanidade. Nós somos o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. Somos responsáveis pela regulamentação e fiscalização das atividades profissionais nas áreas da engenharia, da agronomia e das geociências. E o que você, cidadão, ganha com a nossa atuação? A garantia do alimento com qualidade na sua mesa, de uma cidade de habitações seguras e de um desenvolvimento com sustentabilidade. Tudo isso depende de profissionais qualificados e comprometidos com suas profissões. E essa é a função do CREA Espírito Santo, trabalhar para que os melhores profissionais estejam à disposição da sociedade. Acesse creaes.org.br e fique por dentro das nossas ações. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, pela valorização do profissional e em defesa da sociedade. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.